Ezequiel, capítulo 1. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me parecia 4 animais, e sua forma era de gente. Porém, cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma nas outras. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado era de leão, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e atrás a cara era de águia. As 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa, e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava, e o fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam para lá e para cá, como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia uma outra roda atravessada, e assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Assim, acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava do seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o ruído do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira.
Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão do fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 2. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles não vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, presta atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso com eles, como eles. Abra a boca e coma o que eu vou te dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Ezequiel capítulo 3. Deus disse: Homem mortal, coma esse rolo, depois vai e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse: Homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Então Deus disse: Homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis, que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou: Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava: Louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo junto no ar e também o barulho das rodas. E era tão forte como o de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu Espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até Abide, da beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros, e fiquei ali 7 dias esperando, espantado com o que tinha visto e ouvido.
Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para as nações de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. E se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se o homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá. Se você não o avisar, ele morrerá por causa dos pecados dele. E eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e ouvi dizer o seguinte: levante-se e vá até o vale, que eu falarei com você ali. Então eu fui até o vale e lá vi a glória do Senhor, como já havia visto na beira do rio Quebar. Eu caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus disse: vá para casa e feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo que eu, o Senhor Deus disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Ezequiel, capítulo 4. Deus disse: homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada por inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada e é você quem está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deite-se de lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias. Porque eu o condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pedaço de Judá durante 40 dias. Isso é, um dia para cada ano de castigo deles. Olhe firme para Jerusalém, cercada pelos inimigos. Então, arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo, e assim você não poderá virar de um lado para o outro, até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora pegue trigo, cevada, ervilha, lentilha, trigo moído e aveia. Misture tudo e faça pão. E é isso o que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas de gente
assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde pode ser visto por todos. O Senhor disse também: quando eu espalhar os israelitas por outros países, e assim que eles terão que comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi: ó Senhor meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura desde criança, nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor disse: tá bem, eu vou deixar você usar esteco de vaca para fazer o fogo. Asse o pão em cima dele. E disse mais: homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados. E acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Ezequiel capítulo 5. Deus disse: homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali 1/3 parte desses cabelos e pelos. Depois ande em volta da cidade e vá picando 1/3 parte com a espada. Jogue a última 1/3 parte para o ar e o vento o levará. Aí eu a atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse: olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso eu, Senhor, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei num lugar por onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém os pais vão devorar os filhos e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo o que é mau e sujo, e por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. 1/3 parte do povo morrerá de pestes e de fome dentro da cidade. Outra 1/3 parte será morta por espadas fora da cidade, e a outra 1/3 parte eu espalharei aos ventos e perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira no meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas essas coisas, porque fui ofendido pela infidelidade de vocês.
Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora, e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores de fome como se fossem flechas profundas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e pestes violentas e guerra para matarem vocês. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados, e os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizeram desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castigarei e envergonharei, porque o seu coração infiel me abandonou, e em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmo por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos seus ídolos. Isso é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto do sul até a cidade de Ribla, no norte. Eu ficarei com a sua terra, eu farei com que a sua terra fique abandonada, e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, é isso que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz é isso: cairão sobre vocês desastres e um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nessa terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários
das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade, mas os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência. O orgulho cresce, a violência aumenta e é um castigo para a maldade do povo. Tudo que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando, está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Há luta nas ruas, e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro, e temerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque, quando Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-lo para satisfazer os seus desejos ou encherem o seu estômago. O ouro e a prata os levarão a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão, a terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês, quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram. Até os homens fortes perderão a confiança em si mesmo. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça. Há mais notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar o povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram e os julgarei de modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão nela. Vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo, e da cintura para cima brilhava como bronze polido.
Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali eu li a glória de Deus, do Deus de Israel. Como eu tinha visto, ali eu vi a glória de Deus, do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olha para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do seu lugar santo. Você verá coisas ainda mais nervosas do que essas. Ele me levou até a entrada do palácio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse: homem mortal, arrebente essa parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo ali dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estava Zanarias, filho de Zafã. Cada um segurava um queimador de incenso, no qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é essa: o Senhor Deus não está vendo, ele abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda bem vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvaram até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui, e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo, e ainda me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com tanta força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Esse aqui é o capítulo 9. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: venham cá vocês, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho: vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens: vão atrás dele pela cidade e matem todos.
Não deixem escapar ninguém. Não tenha dó de ninguém. Os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças. Mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no meu templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhes disse ainda: profanem o templo, encham de cadáveres os pátios, comecem o trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas da cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Eu me atirei no chão, com o rosto encostado na terra, e gritei: Senhor Deus, será que estás tão zangado com Jerusalém que vai matar todos os que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu: o povo de Israel e de Judá é culpado pelo pecado terrível. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: o Senhor abandonou nosso país. O Senhor não está vendo a gente. Por isso, agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então o homem que vestia a roupa de linho e carregava material de escrever voltou e contou tudo ao Senhor e disse: fiz tudo como mandaste. Ezequiel, capítulo 10. Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asa, e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava roupa de linho: passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas e encha as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Eu vi que o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam no sul do templo, e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo, e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora, e parecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou do lado de uma das rodas, e um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles. Pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem. Ele saiu levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais, e por dentro cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção, sem virar. Todos eles iam junto na direção que queriam, sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na minha primeira visão. Cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda cara era de gente, a terceira cara era de leão e a quarta cara era de águia. Então os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar eram o mesmo. Eles subiam da terra, e quando andavam, as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriam as asas e voavam, as rodas também iam com eles. Quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com eles, pois eles eram controladas por eles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí
Pararam no portão leste do templo e a glória de Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que eles eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel na beira do rio Quebar. Cada um deles tinha 4 caras e 4 asas. Debaixo de cada asa de cada um havia uma coisa parecida com um monte de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Cada animal andava direto para a frente. Ezequiel, capítulo 11. Então o Espírito de Deus me levou pelo ar até o portão leste do templo. Ali perto estavam 25 homens. No meio deles vi Zananias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaías. Os 2 eram líderes do povo. Deus me disse: homem mortal, são esses os 2 homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: logo vamos construir casas de novo. A cidade é uma panela e nós somos como a carne lá dentro. Mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles. Aí o Espírito do Senhor me dominou e o Senhor me mandou falar essa mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão fazendo e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nessa cidade que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, Senhor Deus, lhes digo isso. De fato, essa cidade é uma panela, mas a carne, o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo da espada? Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Eu os condenei à morte. E vocês serão mortos em batalha, no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A panela protege a carne, mas essa cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas e ao mesmo tempo quebraram as minhas leis e desobedeceram os meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaías, caiu morto. Então me atirei no chão com o rosto encostado na terra e gritei: Senhor, meu Deus, isso não. Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios, os israelitas, que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem: esses israelitas estão longe demais e não têm um lugar onde adorar o Deus, Senhor. Ele nos deu essa terra para ser nossa propriedade. Agora vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio de outras nações, e os espalhei por outros países, mas por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei. E lhes darei de novo a terra de Israel quando voltarem para a sua terra. Eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma mente nova. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente aos meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos e de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, Senhor Deus, falei.
Os animais com asas começaram a voar, e as ondas foram com eles. E a glória de Deus de Israel estava por cima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou, e eu contei aos que estavam no cativeiro tudo o que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel capítulo 12. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada, têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa como se você fosse um refugiado e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para que eles possam vê-lo, arrume durante o dia a sua bagagem de refugiado e então faça com que eles vejam que você partiu à noitinha, como quem está indo para o cativeiro. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele com uma trouxa. Deixe que eles vejam a trouxa nas costas e saia no escuro com o rosto coberto, para que você não possa ver aonde vai. O que você fizer será um aviso para os israelitas. Um dia, eu fiz o que o Senhor mandou. Naquele dia, arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado. E naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede e saí. E eles me viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte, o Senhor me disse: Homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Essa mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes: o que você fez será um aviso para os israelitas. Eu fiz o que o Senhor mandou naquele dia. Arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado. E naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede e saí. E eles viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte, o Senhor me disse: Homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Essa mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá a sua trouxa nas costas no escuro e escapará por um buraco aberto no muro para ele. Ele cobrirá o rosto e não verá para onde estará indo. Mas eu prepararei a minha armadilha e o apanharei nela. Depois eu o levarei para a cidade de Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-la. Espalhei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros e os seus guardas, e haverá gente procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem na guerra, da fome e das doenças, de modo que
Lá no meio das nações, eles compreenderão, e quanto as suas ações foram vergonhosas, e reconhecerão que eu sou o Senhor. O Senhor falou assim comigo: homem mortal, trema de medo quando você comer e estremeça quando beber. Diga ao povo desse país que essa é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém que ainda está vivendo na sua terra. Quando eles comerem, estremecerão, e quando beberem, tremerão de medo. Tudo que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta. As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas, e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Agora diga a essa gente aquilo que eu, Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isso. O tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas nem profetas enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: homem mortal, os israelitas pensam que as visões que vocês têm e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 13. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isso. Ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem as suas próprias inspirações, inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas, e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem: a palavra do Senhor é essa. E ainda esperam que as palavras deles se cumpram? Eu lhe digo, as visões que vocês veem são falsas, e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. E por isso o Senhor Deus diz a eles: as tuas palavras são falsas, e as suas visões são mentiras, e por isso eu estou contra vocês. E vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra, e assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo, dizendo que tudo vai bem, quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos, e os profetas vieram e a rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar chuva pesada e também chuva de pedra, e um vento forte soprará sobre ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês: de que adiantou rebocá-la? Portanto, o que o Senhor Deus diz é isso: no meu furor mandarei um vento forte, uma chuva pesada, uma chuva de pedra para destruir esta parede. Derrubarei a parede que eles rebocaram e a jogarei no chão, e deixarei que os alicerces fiquem aparecendo.
Quando a parede cair, vocês morrerão debaixo dela. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A parede e os que a rebocaram sentirão a força da minha ira. Então direi a vocês: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram, isso é, não existem mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem quando tudo ia mal. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor disse: agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias. Fale contra elas e diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. A fim de tirarem vantagem, vocês querem usar o poder da vida e de morte no meio do meu povo. Vocês me desrespeitam na frente do meu povo a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas as que merecem deixam vivas as que não merecem viver. Por isso dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Agora, o que o Senhor Deus diz é isso: eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabarão. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram o seu coração aos idosos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta, e será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim, porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles os façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé
Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei: se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isso é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que eu fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 15. O Senhor falou comigo, ele disse: homem mortal, será que pode comparar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto? Será que a sua madeira serve para fazer um cabide para pendurar coisas? Não. Só presta para fazer fogo. E quando as pontas viraram cinzas e o meio está queimado, será que ela serve para alguma coisa? Não. Antes de ser queimada, essa madeira não prestava para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Pois o Senhor Deus está dizendo isso: como uma parreira é tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Eles escaparam do fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim, e por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 16. O Senhor falou comigo. De novo ele disse: homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe disse o seguinte: você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você. E até hoje, a jogaram no mato. Uau. Quando passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue, embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça.
Seus seios se formaram e o seu cabelo ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então, cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapato do melhor couro, um turbante de linho, uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça. As suas joias eram de ouro e de prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou os seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um, como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, o azeite e o mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceram como sacrifícios a ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisava matar os seus filhos oferecendo em sacrifícios a ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você se lembrou da sua juventude, quando estava nua rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e com isso me deixou irado. Portanto, agora eu a levarei a mão, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus, que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios, você foi prostituta deles, mas eles também não deixaram satisfeita. Depois você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga, sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. O que ele diz é isto: você tirou a roupa e, como prostituta,
se entregou aos seus amantes e a todos os ídolos vergonhosos, e matou os seus filhos em sacrifício a ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la, e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta, farei com que deixe de dar presentes a seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei, não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei quando era moça? Me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que a fiz pagar por tudo, porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você, tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odeiam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas vizinhas tiveram mãe Eteia e pai morreu. A sua irmã mais velha é Samaria do norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça com os seus povoados, e Sodoma do sul. Por acaso você se contentou em seguir os passos delas, em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não. Em pouco tempo você se tornou ainda mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto, por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quanto à sua corrupção, Jerusalém, e comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém: vou fazer progresso de novo para as suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. E vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesma, e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em boas condições. De novo haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho você zombou de Sodoma, até de ser descoberto o mal que você fazia. Agora você se tornou igual a Sodoma, zombam de você os edomitas, os filisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam.
Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança, mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas, mas que você fez, porém você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 17. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação, para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca, das asas enormes bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-a secar? Não será necessária muita força, nenhuma nação poderosa para arrancá-la? Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? E o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessas, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra. Quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque
a fim de matar muita gente, ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito, e porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz isso: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo, e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Ezequiel capítulo 18. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulheres durante as regras. Não engana nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imaginem também que este homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos no templo proibido e seduz mulher casada, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai aos templos pagãos, adora ídolo nojento e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora, imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora ídolos dos israelitas, não come carne do sacrifício oferecido em templo proibido, não seduz mulher casada e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece os meus mandamentos. Ele não morrerá por causa do pecado do seu pai, e certo viverá. O pai dele enganou, roubou e se prejudicou os outros. Por isso morreu, por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é essa: é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. E por isso é certo que viverá. Aquele que peca
é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem. A pessoa má sofrerá o mal que pratica. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer tudo o que é certo e bom, não morrerá, exceto viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá, porque fez o que é correto. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então ele morre. Ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou jurar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todos os mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandone todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Ezequiel capítulo 19. O Senhor Deus me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito dos 2 reis de Israel. Que Leoa era a sua mãe. Ela andava com um bando e criava os filhotes no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar, e ele se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam numa cova. Puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote, e ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões, aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Destruiu fortalezas e arrastou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todos os lados, estenderam as suas redes de caçar e o pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o ruído nos montes de Israel. Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia muitas uvas, porque havia bastante água. Seus galhos eram fortes e cresceram até se tornarem cetros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos, porém, mãos furiosas a arrancaram pela raiz e a jogaram no chão. O vento leste secou as suas uvas e os seus galhos foram quebrados. Eles secaram
e foram queimados. Agora a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo, o fogo destruiu seus galhos e as uvas. Os seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cetros reais. Essa é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes. Ezequiel capítulo 20. Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então, alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. O Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isso. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade, pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Então julgue, faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, melhor de todas. Eu lhes disse: Joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir ali no Egito a força da minha ira, porém não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome. Pois, na presença do povo, no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eles dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem os cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltaram contra mim, desobedeceram as minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto, e não os destruir, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa, rica e melhor que todas. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos. Porém, eu tive pena deles e não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem as leis que os seus antepassados fizeram, não sigam os costumes deles, nem se manchem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim. Desobedeceram às minhas leis e não guardaram os meus mandamentos. Não dão vida a quem os cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. Porém, não os destruí, a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações,
que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos. Desobedeceram às minhas leis e profanaram o sábado e adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei a lei, mas e mandamentos que não produzem vida. Deixei que se tornassem impuros, fazendo as suas próprias ofertas. Deixei que matassem os seus filhos mais velhos, oferecendo-os em sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Por isso, homem mortal, conte aos israelitas o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Os pais deles também me insultaram de outro modo com a sua infidelidade. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, eles viram os montes altos e as árvores que dão sombra e ofereceram sacrifícios em todos eles. Eles me fizeram ficar irado por causa do sacrifício que queimaram e das ofertas de bebidas que trouxeram. Eu perguntei: que são esses lugares altos onde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo, eles têm sido chamados de lugares altos. Agora, diga aos israelitas o que estou dizendo. Por que é que vocês precisam cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram? Por que tem que correr atrás dos ídolos deles? Até hoje vocês apresentam as mesmas ofertas e se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos, queimando vivos os seus filhos como sacrifício. E aí, vocês israelitas ainda vêm me perguntar o que eu quero? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adora árvores e pedras. Mas isso nunca acontecerá. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei, agora como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai, diz o Senhor Deus. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam à minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus diz. E agora todos vocês israelitas continuem a adorar os seus ídolos. Mas aviso que mais tarde terão que me obedecer e nunca mais desobedecerão o meu nome, apresentando ofertas a seus ídolos. Lá na terra de Israel, meu nome, Monte Santo. Lá na terra de Israel, no meu Monte Santo, no Monte Alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Eu farei com que voltem dos países onde estão espalhados e os ajuntarei, e então aceitarei os sacrifícios que vocês queimam. E assim mostrarei às outras nações que eu sou santo, quando eu os trouxer de volta a Israel, a terra que prometi dar aos seus antepassados. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então vocês lembrarão de todas as coisas vergonhosas que fizeram e de como se tornaram impuros. Ficarão com nojo de vocês mesmos, por causa de todas as coisas más que fizeram.
Vocês, israelitas, estão sabendo que eu sou o Senhor, pois não os trato como merecem por causa das suas ações más e perversas, mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, olhe para o sul, fale contra o sul e profetize contra a floresta do sul. Diga a essa floresta que escute, pois o Senhor Deus está dizendo o seguinte: Vejam, estou acendendo um fogo que destruirá todas as árvores secas e todas as árvores verdes daí. Nada poderá apagar as chamas. Elas se espalharão do sul ao norte e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Senhor, que acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. Eu respondi: Ó Senhor meu Deus, não me faça dizer essas coisas, pois todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações. Ezequiel capítulo 21. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora. Avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isso. Eu estou contra vocês. Vou tirar a minha espada e matar todos, tanto os bons como os maus. Usarei a minha espada contra todos do sul ao norte. Todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não vou guardá-la. Homem mortal, fique gemendo como se o seu coração estivesse arrebentado de desespero. Vá para um lugar onde todos possam ver você. Solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderão a coragem. Os corações deles ficarão cheios de medo. Os braços ficarão moles e os joelhos tremerão. O tempo chegou, já está aqui. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, profetize, diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isso. A espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como relâmpago. Não pode haver alegria, pois o meu povo rejeitou todos os conselhos e castigos. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada, está afiada e polida, para ser postas nas mãos de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo e todos os líderes de Israel. Eles serão mortos com todo o resto do meu povo. Bata no peito em sinal de desespero. Estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Agora, homem mortal, profetize, bata palmas e a espada ferirá muitas vezes. E uma espada que mata, uma espada que produz terror e matança. Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar. Estou ameaçando a cidade deles com a espada que brilha como o relâmpago, que está pronta para matar. Espada afiada, corte à direita e à esquerda. Corte em todos os lados onde você virá. Eu também baterei palmas e a minha ira passará. Eu, Senhor, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, marque 2 estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com uma espada. As 2 devem começar no mesmo país. Ponha placas indicando onde as estradas se dividem em 2. Uma placa mostrará ao rei o caminho para a cidade amonita de Rabá e a outra para Jerusalém, a cidade cercada de muralhas que fica em Judá. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada. E a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas, faz pergunta aos seus deuses e examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. Agora, a sua mão direita está segurando a flecha marcada com a palavra Jerusalém. E para o rei da Babilônia ir,
soltar gritos de guerra, preparar máquinas de derrubar muralhas, colocá-las na frente dos portões e levantar rampas e torres de ataque. O povo de Jerusalém não quer acreditar nisso por causa dos acordos que eles fizeram, mas essa profecia é para fazer com que lembrem dos seus pecados e um sinal de que serão presos. Isso é o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Todos podem ver os seus pecados. Todo mundo sabe o quanto vocês estão culpados. Vocês são culpados. Em cada ação que praticam, vocês mostram os seus pecados. Vocês estão condenados e eu os entregarei aos seus inimigos. Você, governador de Israel, é perverso e não teme a Deus. E por isso o seu dia, o dia do seu castigo final, também está chegando. A sua coroa e o seu turbante serão tirados. As coisas não vão continuar como estão. Os pobres terão poder e os que estão no poder serão rebaixados. Destruição, destruição, sim. Destruirei a cidade, mas isso não acontecerá até que venha aquele a quem vou entregar a cidade. Eu, o Senhor, falei. Homem mortal, profetize, anuncie aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo aos amonitas, que estão insultando o povo de Israel. Digo isso: a espada está pronta para destruir, está polida para matar e para brilhar como relâmpago. Amonitas, as suas visões são falsas e os profetas que fazem e as profecias que fazem são mentiras. Vocês são maus e perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final. A espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponham a sua espada na bainha. Eu os julgarei no lugar onde foram criados, na terra onde nasceram. Quando a minha ira cair sobre vocês, ela os queimará como labaredas de fogo. Eu os entregarei aos homens violentos, preparados para destruir. Vocês serão destruídos como fogo. O seu sangue será derramado no seu próprio país, e ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, o Senhor, falei.